Vamos lá, então no contexto emocional, o que está acontecendo dentro da gente que mostra ali, que revela a questão dos ciúmes? Bom, vamos lá, então nós somos uma pessoa, nos enxergamos como uma pessoa, que temos o nosso lugar no mundo, dentro daquele contexto nós temos uma posição, essa posição ela tem alguns benefícios, né? Algumas questões de relacionamento que fazem parte ali da nossa identidade. Então o ciúme ele vai ter esse contexto. Só que aquele contexto ele é um contexto milissegundos onde as emoções estão acontecendo. E existe uma pergunta que movimenta as emoções. Qual a pergunta que movimenta as emoções? A pergunta é: o que é importante para mim agora? Então, o que é importante para mim agora movimenta as emoções, tá? E aqui no nosso exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Vamos lá, para movimentar as emoções, a gente vai precisar entender o que é importante para mim agora. E isso vem da motivação dos instintos. Então, se eu tenho um instinto predominante de autopreservação, instintos humanos, a gente fala sobre instintos em outros vídeos, depois você dá uma olhada, mas o instinto de autopreservação faz com que eu tenha um autocuidado como motivação predominante. Então é muito provável que eu terei sentimento de posse sobre as outras coisas, porque aquelas coisas, o meu namorado, namorada, status social, posição, profissão e etc., aquilo me pertence. Então, é uma questão de posse. Se o meu instinto dominante é o sexual, é muito provável que eu tenha dentro dessa motivação a competição e atratividade. Eu quero ser competitivo para ser o mais atrativo. Então, não é que eu sou o psicólogo aqui, é que o meu trabalho é diferenciado, logo ele merece uma posição de destaque. Isso é instinto sexual. Nesse exemplo profissional, o instinto autopreservação vai ser que essa posição é minha, porque aqui tem a ver com o meu bem-estar, como eu me sinto conectado. Então, é a posse. Mas, se for um instinto social, já vai ser a questão do status como a questão mais importante, né? Então, a minha posição enquanto profissional de desenvolvimento humano e saúde mental é o que pega para mim ali. Num relacionamento amoroso, o instinto social ele pode vir um ciúme de como a sociedade e as pessoas vão me enxergar se o meu marido ou minha namorada está dando bola para outra pessoa, né? Então tudo isso está envolvido de forma bastante inconsciente, entretanto presente na personalidade, que vai fazer com que as suas emoções elas aconteçam. Agora, de forma predominante, nós vamos enxergar duas emoções mais presentes nos ciúmes. Quais são? Primeira delas, euforia. Euforia é uma emoção mista que tem uma mistura entre alegria, ou seja, conexão com algo intrinsecamente importante, e o medo de perder algo intrinsecamente importante. Então é mais ou menos assim, ele vai olhar para as pernas dessa daí, mas as minhas todo mundo está olhando, é mais bonita as minhas do que a dela, né? Então ali já sente uma possível ameaça de que naquele milissegundo, veja, não é o período da festa que importa. O que é importante para mim agora é no segundo. Não é importante para mim em 2023, não. É naquele milissegundo. Naquele milissegundo o olhar foi para lá e não foi aqui. Não é a minha perna, é a perna da outra. Então nesse momento o ciúme vem uma ameaça. Era para ele olhar para a minha perna, ele está olhando para a perna de outra pessoa. E se ele se interessar? Eu perco a minha posição, eu perco o meu status, a minha identidade será abalada. Veja, não necessariamente isso tem a ver com insegurança, ok? Por quê? Vai vir, claro, um sentimento de insegurança, mas isso não necessariamente tem a ver com a pessoa em si. Vamos lá. Atendendo um casal, ele, nas sessões individuais, inclusive nas de grupo também, porque ele falava abertamente,
nas de dupla, né? Ele falava assim, eu não sou inseguro. Eu não tenho ciúmes porque eu sou inseguro. Se eu sair, eu conheço outra pessoa, caso com outra pessoa. Não tem problema. A questão é, eu acredito que a gente tem conexão, eu acredito que esse investimento de relacionamento é bom e eu acredito que a gente deva levar essa vida. Agora, se dentro desse caminho eu for enganado, eu vou ter que mudar esse caminho. Então, o ciúmes faz com que essa ameaça de ter que mudar o caminho seja um problema. Mas eu não tenho segurança. Se eu sair, eu me viro sozinho. Né? E era verdadeiro dentro daquele contexto. Né? Eu, pelo menos, vi que, de fato, a pessoa falava a verdade com propriedade. A questão não era uma insegurança enquanto ser frágil, vulnerável, mas a questão do investimento de tempo e energia naquele relacionamento, que se não fosse dar certo seria uma perda de tempo, era melhor ele já terminar logo e já ir viver, procurar outra pessoa, né? Mas vamos lá, então a euforia é o primeiro sentimento predominante nisso, né? Porque o que é importante para mim é preservar o que é importante de uma possível ameaça. E o que é importante nos ciúmes? A posição e o status na qual eu me insiro e que isso tem a ver com a minha identidade. É por isso que muitas vezes esse ciúme sendo concretizado, o impacto sobre a identidade da pessoa é muito grande. A pessoa acaba tendo muito problema com autoestima e etc, porque a identidade dela está vinculada às posições sociais nas quais ela exerce, né? Os papéis e personagens que todos nós usamos em determinados contextos, eles são colocados em xeque ali naquele momento, né? Mas vamos lá. E a segunda emoção mais presente nos ciúmes é ódio. Ódio, no Eneagrama Cognitivo, não é um sentimento e sim uma emoção. Emoção não é positiva ou negativa, mas apenas uma energia. Ódio tem a ver com... Vamos lá. Imaginando então, né, nessa cena da festa, que os olhares do meu namorado marido foi para a perna da outra e não para mim. Num primeiro momento, é euforia porque eu sinto que a gente está conectado, ele está bem, ele está de mão dada comigo, mas de vez em quando ele dá uma olhadinha para o outro lado, e isso não é legal, né? Porque coloca essas questões em xeque e são ameaçadas. Entretanto, fui no banheiro, fui pegar uma bebida, e quando eu volto eles estão conversando. Você não está entendendo, eles estão batendo altos papos e dando risada. Ah, não. Não. Naquele milissegundo, você já considera que você perdeu o seu espaço. Quem devia estar conversando ali era você e não ele, não ela. Mas ali você perdeu o seu espaço. Ali você vai considerar isso. Você pode não admitir, não tem problema. Entretanto, aqui a gente tem que refletir de acordo com a verdade. E naquele momento você considera que você perdeu. Quem está ali na proxêmica, próximo da pessoa e não é você, é a outra pessoa, ou seja, você perdeu o seu espaço. Naquele milissegundo, as atenções são dela. Você então precisa reconquistar. Conquistar tem a ver com raiva. Eu me coloco então frente a um objetivo a ser alcançado. Eu preciso reconquistar o que eu perdi. Tristeza. Com raiva, eu tenho ódio. Eu preciso reconquistar a minha posição. Ou por meio da posse, ele é meu, ou por meio da atratividade da licença que chegou quem é mais que ela, ou pela posição social. Você é meu marido, você se comporte como meu marido. Okay? Eu não vou sair daqui como a moça que ficou aí com o marido dando em cima das outras. Você vai fazer isso sozinho, não na minha frente. Né? Social. Aí eu pergunto, você já consegue, dentro dessa explicação, entender de qual instinto vem a sua motivação dos ciúmes? É uma coisa interessante, hein? Pode ser que, a depender do contexto, a motivação seja um instinto diferente. Eu tenho muita posse de algumas coisas e atratividade de outras, e algumas até uma questão social, mas é menos na questão social, né? Mais uma questão sexual, depois autopreservação, depois social. E você já sabe? Coloca aí no comentário, vamos interagir, começar a fazer barulho aí com esse conteúdo, tá? Mas nesse momento então, atribuindo que você perdeu o seu lugar naquele milissegundo inconsciente, tomada de decisão automática, pum, bateu a emoção, foi, né? Quando viu já estava lá entrando na frente, sabe gato, né?
que entra na frente, senta e fica lá. É para mim que você tem que olhar, filho, não é para ela. É para mim que você tem que dar atenção, não para ela, né? E ali, ódio, você vai se colocar então para chamar a atenção e reconquistar o seu espaço. Você tá mais para euforia, mais para o ódio, coloca aí também para a gente interagir, acho que vai ser legal. Inclusive, a depender das interações, eu faço vídeos mais avançados. Vamos lá. Agora, como que a gente vai lidar com os ciúmes? Isso é uma coisa importante. Porque, beleza, no slide anterior aqui a gente viu, né, a questão de como as emoções vão influenciar na nossa percepção das coisas e as nossas interpretações estarão envolvidas dentro desse aspecto. Euforia e ódio são as emoções mais predominantes nos ciúmes, mas pode ser que existam outras, né? A depender do contexto, da recorrência, aí pode ser outras emoções, mas de modo geral a gente vai encontrar aqui, tá?